Olá, tudo bem? Nesse vídeo vou falar sobre roteiro para videoaulas. Vamos lá? Antes de abordarmos o roteiro especificamente para videoaulas, vou falar sobre ele como um elemento técnico de uma gravação audiovisual. Na produção de um filme, por exemplo, qual o papel do roteirista? O roteirista é quem vai escrever a fala das personagens, as ações que elas realizam em quadro, os locais onde ocorrem essas ações. Mas quando vemos um filme na tela, toda a narrativa é contada pelo filtro de um olhar singular, o olhar do diretor. O diretor, entre outras coisas, é quem lê o roteiro e imagina como a história vai ser contada. Por quais enquadramentos, filtros, lentes, se a cena tem música, se não tem, que estilo de música, se a câmera mostra um detalhe da roupa de um personagem ou se mostra o espaço inteiro, como os personagens estão dispostos nesse espaço, etc. Esse olhar do diretor também é planejado em um roteiro. No audiovisual, o material produzido pelo roteirista é chamado de roteiro literal e o produzido pelo diretor é chamado de roteiro decupado. Claro que esse processo não se dá estritamente dentro dessas caixinhas. O trabalho em geral é bem mais orgânico do que isso. Mas esse exemplo ele serve para mostrar que um roteiro completo apresenta informações não só sobre o conteúdo de uma obra audiovisual, mas também sobre a sua forma. Então, planejar uma videoaula significa não apenas pensar no conteúdo, mas também como abordar esse conteúdo. Qual a melhor forma possível dentro das condições de produção que eu tenho. Se você tem duas câmeras, pessoas que podem ajudar na operação dos equipamentos, outras que podem trabalhar com a edição do material, então você pode produzir uma coisa mais complexa, com variações de enquadramentos que ora mostrem um close do rosto, ora a sua sala de trabalho. Porém, se é só você e seu celular, talvez você precise gravar tudo em um único plano. Mas que plano você vai escolher para gravar? A gente vai ver você mais próximo, vai ver você mais distante. Além disso, você vai reforçar conceitos-chave com entradas de texto na tela? Vai usar outros materiais, outros filmes, vídeos, fotos, música? Tudo isso deve estar planejado no roteiro. Bom, e por que eu vou colocar tudo isso no roteiro? Primeiro, porque você pode se concentrar melhor no seu trabalho. Na hora de planejar a sua videoaula, você faz só o planejamento. Na hora de gravar, só a gravação. E depois, só a edição. Claro que com a prática esse processo vai ficando mais fácil e mais rápido. Me lembro da primeira vez que eu assumi uma disciplina numa sala de aula presencial. Se a aula durava 3 horas e meia, eu passava facilmente 7 horas em casa só planejando o conteúdo, as minhas falas, as atividades, fazia aquela colinha no caderno, montava os slides. E com a experiência fui aprendendo a controlar melhor o tempo da sala, organizar a aula, o conteúdo de uma forma mais didática. Então o roteiro te permite fazer isso, organizar o conteúdo, controlar o seu tempo e planejar como será construída a sua imagem diante dos seus alunos. No presencial existe bastante espaço para o improviso. Você pergunta para os alunos se eles entenderam, você pode repetir uma explicação se for o caso, buscar novos exemplos, trabalhar uma informação a partir de uma coleta de informações dos alunos. Mas na videoaula, você não tem esse espaço todo para o improviso. Se você for assistir um vídeo em que o professor se confunde, erra, volta, se corrige, se ele demonstra insegurança, isso não fica muito legal. Por isso, planejar bem a nossa fala durante o roteiro ajuda a contornar essas dificuldades tão comuns em quem está começando a gravar as suas videoaulas. Um formato de roteiro bastante utilizado na gravação de videoaulas, que é também um formato que a gente usa na SEAD UFSCar, e é também o que eu usei para escrever essa videoaula, é um roteiro em tabela, dividido em linhas e colunas. A primeira coluna é numerada sequencialmente. A segunda contém a parte do conteúdo referente à minha fala, ou outras informações de áudio, como músicas e efeitos sonoros, por exemplo.
Na última coluna, a gente pode inserir as informações visuais, como os destaques de texto, slides ou mesmo informações da nossa performance diante da câmera. As linhas que dividem a fala em blocos lógicos de ideias, elas organizam as informações de modo que os destaques se relacionem com as falas. Também podem separar mudanças de planos, por exemplo, entre um close e um plano mais aberto. Por fim, funcionam como uma marcação para que no momento da gravação você não tenha que repetir o vídeo todo caso cometa algum erro. Você volta sempre ao início do bloco errado e depois junta os trechos certos no momento da edição do material. Para que tudo isso seja mais facilmente compreendido, estão disponíveis no AVA todos os roteiros utilizados nesse curso, assim como um modelo em branco para que você possa fazer o download e utilizar nas suas gravações. Qual o nível de detalhamento que você deve ter na coluna de fala do roteiro? Bom, essa escolha depende de alguns fatores. Quão confortável você se sente para ler um texto diante da câmera? Quanto domínio você tem do conteúdo? Você consegue controlar bem o seu tempo de fala? E que equipamento você vai usar na gravação? Você tem a seu dispor basicamente duas opções: escrever tópicos ou o texto na íntegra. Vamos ver as vantagens e desvantagens de cada um. Escrever em tópicos é bem mais rápido do que escrever o texto todo. Mas usando esse método, durante a gravação, você vai ter que ficar atento ao tempo da sua fala, à escolha das melhores palavras, à construção lógica do seu raciocínio. Por outro lado, ao escrever o texto integralmente, você pode planejar melhor cada parte da sua videoaula. Mas ler o texto diante da câmera sem suar artificial é uma atividade que requer um pouco de prática. Então a minha sugestão é: pratique das duas formas e veja com qual você se sente mais confortável e consegue produzir um vídeo melhor para os seus alunos. Antes de finalizarmos essa aula, quero reforçar que a escolha pelo texto inteiro ou por tópicos depende ainda do equipamento que você vai usar para visualizar esse material durante a gravação. Que não adianta muito você escrever o texto todo e depois ter que ficar olhando para o lado ou consultando um papel enquanto você lê as palavras. É muito importante que você olhe para a câmera enquanto fala, porque assim você estabelece um contato mais próximo com o aluno. Mas eu vou falar mais sobre esses assuntos quando estivermos discutindo o processo de gravação. Por enquanto, espero que esses vídeos ajudem no planejamento e roteirização das suas videoaulas. Não deixe de ler e estudar no AVA os roteiros e vídeos até aqui. Um abraço e até a próxima.